não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, pois eu sou contigo. Essa é a palavra que nós cristãos mais ouvimos. Não temas, eu sou contigo. Ser forte e corajoso. Cada circunstância que a gente passa, cada situação que a gente vai vivendo na nossa carreira cristã, a gente passa por desafios, por temores, e essa palavra ressoa novamente nos nossos ouvidos. Esse vídeo aqui não tem roteiro, não tem um preparo, mas tem um coração disposto a obedecer. Faz um tempo que Deus vem falando comigo para eu anunciar as boas novas que Ele tem feito no mundo através da minha vida. E por medo de frustração, exposição, por medo de várias situações, eu venho adiando essa entrega. Mas hoje é o tempo do basta. Eu até ousei ali dar os primeiros passos timidamente, mas no Instagram. E Deus estava falando comigo, não é essa a estratégia que eu quero muito. Vídeos mais longos, mais profundos, em que eu possa ter mais liberdade para expressar aquilo que Ele realmente quer comunicar. E eis-me aqui. Então, se esse vídeo chegar até você, é porque você, assim como eu, tem alguns temores para enfrentar e obedecer à voz de Deus, para entregar aquilo que Ele está pedindo de você. Esse vídeo é uma entrega, é uma renúncia, é uma disposição de coração para poder alcançar milhares e milhares de vidas que eu nem faço ideia, mas que pode alcançar. Mas se alcançar uma alma sequer, a gente já cumpriu a nossa missão, porque uma vida para Deus vale muito. E, e aí eu vou explicar o porquê da obediência. Há mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, Deus falou comigo muito nitidamente. Estava finalizando um livro e Deus falou: Olha, eu quero que o mundo conheça a meu respeito através da sua boca. E eu fiquei assim assustada, né? Porque apesar de eu ter carga para isso, desejo, tenho o chamado, é muita ousadia da minha parte acreditar de que Deus quer que o mundo ouça sobre ele através de mim. E é óbvio, né? Todo discípulo tem esse chamado. Então não é algo, ela tem um diferencial e eu vou usar esse diferencial. É óbvio, eu tenho, mas não é por isso. Deus pega pessoas simples, situações simples e transforma como Ele quer. Esther, Esther era uma órfã, adotada pelo seu tio e vivia uma vida ordinária lá. De repente, esse pai, por adoção, identificou que ela poderia ser uma candidata à rainha. E assim foi. Ele viu a possibilidade em Deus, entendeu e encaminhou Esther. E essa situação salvou não só a vida dele, não só a vida dela, mas de toda uma nação. Então eu não sei o que Deus quer fazer. Eu não sei por onde Ele vai me conduzir. Eu só sei que eu quero ir. Abraão também não tinha clareza para onde ele deveria ir, mas ele tinha uma promessa. E a promessa de que Deus mostraria a terra. E ele obedeceu. E Deus realmente mostrou e fez ele próspero, onde aparentemente não tinha possibilidade alguma de prosperar. Era um terreno muito árido. A parte que ele ficou ali na divisão com o sobrinho, mas Deus fez ele prosperar. E hoje nós estamos aqui também como resultado dessa obediência. Davi era um homem pequeno, rejeitado por seus irmãos, inclusive desacreditado por seu pai, e, no entanto, venceu um gigante. Ele não foi conhecido só por vencer o gigante, mas ele virou um guerreiro nas mãos do Senhor.
e também guiou um povo, né, diante de Deus. Enfim, então são pessoas simples que Deus pega e faz o que ele tem que fazer, o que ele quer fazer. Então é nessa simplicidade que eu estou aqui com você. Esse vídeo talvez nem tenha edição. Eu não sei nem quanto tempo ele vai levar. Mas se você quiser ouvir o que está no coração de Deus, fica aqui comigo. Eu sou Marília Deves e me apresento diante de você e de Deus como uma serva para comunicar aquilo que está no coração dele. Eu gravei um vídeo anterior a esse, falando um pouco de mim, um pouco dos planos que eu fiz e foram frustrados. Hoje, entendendo bem o contexto, talvez foram frustrados porque eram planos humanos, os meus planos, não os planos de Deus. Talvez os planos de Deus tenham a ver com esse momento aqui, com esse vídeo. Nesse exato momento, hoje é dia 10 de agosto, e agora eu estou falando, são 9 horas e 4 minutos. Deus tem provado assim da sua fidelidade, do seu amor comigo, com a minha família, de uma maneira muito especial. A gente passou por uma situação inesperada, onde nos deixou desprevenidos, numa situação bem crítica. Mas desde então, Deus não tem me desamparado, me dando pão diário. E o pão diário que eu falo não é o pão que a gente come, que enche a barriga e daqui a pouco já está vazio, mas a palavra. E essa palavra vem me conduzido, me norteado, me direcionado, me fortalecido nos dias mais difíceis. E quando eu menos espero, ele vai além da palavra. Ele materializa a palavra. Ele traz o pão, aí é o pão que a gente come mesmo. Ele coloca a comida na nossa mesa. Ele paga as nossas contas. Ele nos renova a esperança, nos fortalece a prosseguir. E talvez a gente precisou passar por esse deserto, por essa situação, justamente para voltar à essência daquilo que nós, como família, fomos chamados a viver. Viver integralmente para fazer a vontade de Deus, viver por fé e obedecer a tua palavra e levar a palavra dele. Só que hoje de uma condição mais limitada. Hoje meu marido se encontra com uma patologia degenerativa, então ele está cada vez mais com cada então ele está cada vez mais com dificuldade de se locomover. E mas ele ainda tem voz, ele ainda tem raciocínio claro, ele ainda tem disposição de obedecer. E assim como ele, eu também. Só que hoje eu tenho a liberdade de ir e vir. Mas eu sou uma com ele, então todo o impacto que ele sofre no corpo dele, por consequência, eu sofro nas minhas ações. Ou seja, eu fico limitada de certa forma como ele, porque eu preciso dar o suporte. Mas esse não é o motivo desse vídeo aqui. O motivo é para te animar a permanecer no Senhor, a se lançar e obedecer à voz do teu Criador. Obedecer ao ponto de você esquecer tudo que está ao seu redor, tudo que tenta sufocar a voz dele dentro de você, tudo que rouba a alegria de estar nele e fazer por ele, para ele e por meio dele todas as coisas. Não é sobre a dificuldade que eu estou enfrentando com o meu marido, com a minha vida financeira, enfim, não é sobre isso, mas é sobre a presença. E aí eu quero contar uma experiência que eu tive na sexta-feira. Sexta-feira, hoje é dia 9, hoje é dia 10. Sexta-feira, conta alguns dias aí que você vai entender que dia é. Foi. Eu estava fazendo meu devocional
E Deus me levou há uns dias já a ler o livro de Neemias, entender melhor o posicionamento que Neemias teve em meio à reconstrução de uma muralha, mas não era só uma muralha, era toda uma geração, toda uma nação ali, um povo, melhor dizendo, que estava destruído, devastado, porque eles também vinham de um exílio, vinham de um tempo de sofrimento. E, e a cada capítulo, cada versículo, eu fui vendo Deus reestruturando, restaurando a minha liderança, o meu brilho, a minha confiança. Nossa, que poderoso assim tem sido obedecer a Deus em estudar esse livro. E outra coisa que eu voltei a fazer é correr. E na sexta-feira não era dia de eu correr, mas algo me impulsionou a ir e eu fui. Só que, gente, o meu temperamento é colérico. E o colérico quer fazer tudo rápido, quer entrega rápida. E a corrida era num ritmo que até o idoso que estava caminhando devagar me passava. Mas eu precisava daquele tipo de treino, porque chega um momento, quando você está numa prova, o teu corpo vai cansando e você tem que diminuir o ritmo. E outros momentos que você está no ritmo devagar e tem que acelerar. Então, o treino te prepara justamente para essas idas e vindas. E naquele dia, era um treino que eu tinha que ir bem devagar. Batimento cardíaco não poderia passar de 127 batimentos por minuto. E para mim é muito difícil mesmo. E aí eu cheguei na pista, comecei a correr, correr e já no primeiros segundos estourou aquele limite. E aí eu falei, Senhor, eu preciso dominar essa questão da batida do meu coração, porque isso vai desenvolvendo o meu cardiorrespiratório. Aí veio uma voz muito nítida, audível, melhor dizendo, falando assim, sai desse caminho, que esse caminho aqui é de agito. E realmente tinha uma menina que estava numa velocidade gigantesca, ou seja, inconscientemente eu ia querer praticar o mesmo ritmo dela, uma que eu não conseguiria, porque eu estou voltando agora, mas eu ia ficar confrontada o tempo todo, cada vez que eu a encontrasse. E aí o Espírito Santo falou: você está livre, você não precisa ficar aqui nesse mundo. Faça o seu caminho, faça o seu percurso. Aí eu comecei a cortar ali o parque para encontrar um lugar mais silencioso. E no silêncio eu encontrei o ritmo adequado com as batidas do meu coração. E eu consegui ajustar. E ali Deus começou a ministrar para mim, tá vendo como o ambiente muda? Você criticava tanto essa questão de ambiência. Ah, não tem nada a ver e tal. Mas sim, tem a ver. E você precisa comunicar isso às pessoas. Então, esse foi um dos pontos que Deus comunicou quando eu saí do ambiente, do, do, do agito, né? Do movimento que estava ao meu redor. Depois, enquanto eu estava ali, já com o ritmo adequado, o Espírito Santo falou assim: agora é hora de você voltar. Volta para você validar que fui eu que fortaleci a sua mente e o seu coração para esse ritmo. E aí eu voltei. E a menina ainda estava lá, dando gás dela. Nisso que eu voltei, eu consegui manter a cadência ali das batidas do meu coração sem acelerar, sem perder o foco. E aí eu fiquei muito feliz. E Deus começou a ministrar outras coisas daquilo que eu precisava comunicar. E aí eu batendo um papo com ele ali na corrida ainda, naquele ritmo bem de formiguinha, bem de tartaruga, eu passei por um pai e um filho que estavam caminhando ali. E a criança se aproximou, foi se aproximando na minha direção. E aí ela estendeu a mãozinha dela para mim. Ele deveria ter, o nome dele é Luca, deve ter ali entre 7, no máximo 8 anos, ou até menos. Ele estendeu a mãozinha dele, aí eu estendi a minha para corresponder, e ele se aconchegou assim em mim, e o pai dele ficou olhando, estranhando aquilo, né? Porque possivelmente ele não é disso.
E aí eu fui, abracei ele, e aí ali a batida do meu coração acelerou. Ela estava em torno de 109, foi a 146 batimentos, com aquela ação, com aquela emoção que eu estava sentindo. E aí eu brinquei com ele, ó, fez meu coração acelerar e tal. E avancei. Nisso que eu avancei, o Espírito Santo falou assim: ainda não terminou, volte. E voltar pra quê, né? Aí tem a ver com a outra experiência que eu tive antes de correr. Lendo Neemias, era dia de ler Neemias 8. E aquele dia eu tinha acordado triste. E nessa tristeza eu estava ali inquieta também, né? Porque eu estava me permitindo voltar àquele ambiente de tristeza. É óbvio que na luta a gente sente tristeza e a gente não tem que ficar na negação. Mas ser movida, deixar o seu dia ser levado por aquilo não é legal. Então eu estava na luta mental com aquilo. E aí eu li Neemias, terminei de ler. Só que no versículo 10, aí eu quero ler para vocês, fala assim: E Neemias acrescentou, dois pontos. Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e reparta com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Essa foi a mensagem. E aí eu fiquei impactada, eu falei assim, Senhor, tu está falando comigo para não manter essa tristeza. E foi essa palavra que eu voltei para aquele pai e compartilhei, falando, né, que Deus estava me entregando, que eu estava vivendo momentos difíceis, que Deus estava me consolando nessa dificuldade e que eu não sabia o que ele estava vivendo, o que ele estava passando, mas que eu precisava entregar essa palavra para ele. E terminando ali, eu voltei para minha corrida, porque ainda não tinha terminado, mas com uma alegria que eu não sei explicar. A alegria da obediência, a alegria de ter feito aquilo que Deus falou, porque quando eu terminei de ler esse livro, esse versículo, eu fiz uma oração, Senhor, que eu possa fazer o teu coração alegre todos os dias. O que eu posso fazer hoje para alegrar o teu coração? E essa foi uma das questões. Mas a experiência não foi só essa. Quando eu terminei de ler, que eu fiz essa oração, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, que era uma mensagem encaminhada. E parece que foi encaminhada com frequência. E a mensagem é: Palavra do dia, Neemias 8:10. Gente, que amor é esse? Que amor é esse de um pai vivo que, no meio da sua tristeza, ele te comunica: se alegre, obedeça, porque eu vou te dar a força. E é sobre isso que eu quero trazer essa mensagem. Deus não tem permitido que eu, no meio das minhas dificuldades, no meio das minhas lutas contra mim mesma, contra a minha própria carne, contra minhas próprias emoções, tenha que eu me perca, sabe? E Deus tem uma palavra para você. Eu não sei qual é, mas você sabe. E se você está esperando, assim como eu, deixar a casa organizada, Deus pediu a casa, entrega a sua casa. Ah, Senhor, deixa eu organizar primeiro para depois te entregar. Tá errado. Entrega do jeito que tá. Porque ele sabe a sujeira que tem, ele sabe a organização que tem, ele sabe como ela tá. Não tenta colocar firulas e adiar essa entrega, essa renúncia a Deus. Só obedeça. Não faça como eu. Não adie a entrega. Só entrega. E é sobre isso. Então, se você assistiu esse vídeo, que já está quase com 20 minutos, se você assistiu até o fim, curta, comenta, compartilha, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas, assim como eu, como você, aí, sem um norte, sem uma direção de como obedecer à voz de Deus.